Imagine receber um chamado direto de Deus para deixar tudo para trás, sua casa, família e segurança, e de rumo ao desconhecido. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, um homem comum de Ur dos Caldeus. Mas o que ele não sabia é que Deus tinha um plano grandioso: transformar sua vida e fazer dele o pai de uma nação que mudaria a história da humanidade. Abraão obedeceu sem hesitar, colocando sua fé acima das incertezas. Sua jornada épica de fé e coragem é uma das mais antigas de toda a Bíblia. Você está pronto para descobrir como Deus fez a Abraão uma promessa extraordinária. Ele seria o pai de uma grande nação, apesar de sua esposa Sara ser estéril e de sua idade avançada. Deus prometeu abençoá-lo, engrandecer seu nome e torná-lo uma vitória para todos os povos da terra. Abraão creu, mesmo sem ver como isso seria possível. Essa promessa se tornou a base da aliança de Deus com o povo de Israel. A fé de Abraão foi provada e recompensada de maneiras surpreendentes ao longo de sua vida. Durante uma época de fome, Abraão e Sara desceram ao Egito em busca de sustento. Lá, Abraão teve medo de ser morto por causa da beleza de Sara. Então pediu que ela dissesse que era sua irmã. O faraó tomou para si, mas Deus interveio, enviando sugestões para proteger Sara. Esse evento mostrou que, mesmo em momentos de fraqueza, Deus estava com Abraão, protegendo-o e cumprindo suas promessas. Após essa crise, Abraão voltou mais forte em sua fé e compromisso com Deus. Após resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por reis inimigos, Abraão encontrou Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e lhe ofereceu pão e vinho. Abraão, em resposta, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado. Esse encontro misterioso marcou um momento espiritual significativo na vida de Abraão. Melquisedeque é visto como uma figura de Cristo, apontando para a futura aliança de Deus com seu povo. Deus renovou sua promessa a Abraão por meio de uma aliança formal. Ele planejou que Abraão sacrificasse animais e passasse entre suas metades, selando o pacto. Deus prometeu que sua descendência herdaria a terra de Canaã e se multiplicaria grandemente. Esta aliança era incondicional, dependendo apenas da fidelidade de Deus. Apesar das aparentes impossibilidades, Abraão confiou no plano divino. Deus garantiu que sua promessa fosse cumprida, mesmo que Abraão ainda não visse o resultado. Sem ver o cumprimento imediato da promessa de um filho, Sara sugeriu que Abraão teve um filho com sua serva, Hagar. Dessa união nasceu Ismael, que Abraão acreditou ser os herdeiros prometidos. No entanto, Deus deixou claro que o filho da promessa viria por meio de Sara. Ismael, embora não fosse o herdeiro da promessa, também obteve uma vitória de Deus. Essa situação revela a paciência e o tempo de Deus que às vezes desafiam nossas expectativas humanas. Deus renovou sua aliança com Abraão, estabelecendo o pacto da circuncisão como um sinal visível de sua relação com ele. Todos os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados, marcando sua aliança com Deus para sempre.
Nesse momento, Deus também mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e Sarai para Sara, a mãe de nações. O pacto da circuncisão simbolizava a consagração de Abraão e sua descendência ao propósito divino. Certo dia, 3 anjos visitaram Abraão e confirmaram que Sara daria à luz um filho, mesmo em sua velhice. Sara, ao ouvir a promessa, riu incrédula, mas Deus reafirmou: existe algo impossível para o Senhor? O filho prometido, que seria chamado Isaque, nasceria no tempo de Deus, apesar de todas as probabilidades esperadas. Esse evento mostra que a fé vai além do que é visível ou lógico, e que as promessas de Deus são cumpridas no seu tempo perfeito. Deus revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua grande maldade. Abraão intercedeu por essas cidades, pedindo que Deus as poupasse se houvesse justos ali. Embora as cidades tenham sido destruídas, essa intercessão mostra o coração misericordioso de Abraão e sua íntima relação com Deus. Abraão sabia que Deus é justo e sua oração revela a importância da intercessão em nossa caminhada de fé. Ló, sobrinho de Abraão, foi salvo da destruição. Conforme prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho, Isaque, cujo nome significa riso, em alusão ao riso incrédulo de Sara. O nascimento de Isaque foi o cumprimento da promessa divina feita muitos anos antes. Abraão, agora com 100 anos, viu o milagre da fidelidade de Deus. Isaque representou o início do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Esse nascimento milagroso nos ensina que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Deus pôs Abraão à prova, pedindo-lhe que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão, em obediência, levou seu filho ao Monte Moriá, disposto a cumprir o comando divino. No entanto, no momento crucial, Deus interveio e providenciou um carneiro para o sacrifício, poupando a vida de Isaque. Este evento foi uma das maiores projeções de fé de Abraão, que confiava que Deus provaria, mesmo em situações aparentemente impossíveis. A fé de Abraão é um exemplo até hoje. O carneiro que Deus providenciou em lugar de Isaque simboliza a provisão divina e aponta para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", regularizando a fidelidade de Deus em tempos de necessidade. O sacrifício substituto reafirma que Deus não exige de nós o que não podemos suportar, mas sempre oferece um caminho de provisão. Esse evento é uma das maiores projeções da graça de Deus na história da salvação. Após a prova, Deus reafirmou suas promessas a Abraão, garantindo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. A aprovação de Abraão trouxe não só vitórias para ele, mas para todas as gerações futuras. Deus prometeu que, por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse momento reforça a conexão entre a fé e a vitória, mostrando que a obediência a Deus traz frutos que além do presente. Sara viveu até os 127 anos e foi sepultada por Abraão em Hebrom, na caverna de Macpela. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou por meio de Isaque. Sara,
que riu incrédula da promessa de Deus, foi honrada como a mãe da nação prometida. A vida de Sara é um lembrete de que Deus realiza suas promessas, mesmo quando nossas dúvidas parecem falar mais alto. Abraão, embora entristecido, continua a confiar na fidelidade de Deus. Abraão viveu uma vida marcada por fé e obediência, tornando-se o pai de muitas nações. Sua história é fundamental para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. A promessa feita a ele se cumpriu de maneira poderosa, com sua descendência se espalhando pelo mundo. Abraão não apenas viveu pela fé, mas deixou um legado de confiança em Deus que ecoa através dos séculos. Sua vida nos inspira a seguir o exemplo de fé, obediência e esperança em Deus. Se você gostou do nosso conteúdo e deseja receber mais vídeos, inscreva-se no nosso canal para apoiar nosso trabalho. Deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.